Agora, além das mudanças na nossa rotina, vamos voltar a falar sobre a pandemia de coronavírus, porque a Rita já trouxe aqui um lado importante sobre isso, mas se a gente lembrar, né? Lembrar não, porque está acontecendo agora, mas em 2020 as pessoas ficaram muito apreensivas, inseguras, muita gente teve perdas, né? Perdas na família, perdas sentimentais, e justamente por ter afetado um grande número de pessoas, essa experiência pode causar o que a gente chama de trauma coletivo. Vamos ouvir mais uma vez o Dr. Marcelo Feijó de Mello, ele é professor de psiquiatria da Escola Paulista de Medicina e da Faculdade de Medicina do Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo, sobre esse assunto. Olha só. A pandemia tem um enorme potencial traumático pelo medo do contágio, do medo da morte, das perdas, do sofrimento, das incapacitações e da sensação de desamparo. A doença psiquiátrica relacionada com o trauma, que coloca em risco a vida e a integridade de um indivíduo, se chama transtorno do estresse pós-traumático. Com certeza, nós teremos uma epidemia de transtorno do estresse pós-traumático no Brasil pós-pandemia. Uma das primeiras ações a serem feitas para as vítimas de um trauma violento que tem um potencial de prevenção de um desenvolvimento de uma doença como o transtorno de estresse pós-traumático é o acolhimento e o suporte a essas vítimas, para que elas se sintam seguras, acolhidas e suportadas pelos outros e pela comunidade. Bem, Nietzsche diz que tudo aquilo que não nos mata nos torna mais fortes, mas eu gostaria de lembrar uma coisa quase de senso comum. Cicatrizes físicas ou psíquicas são sinais de que você foi mais forte do que aquilo que lhe feriu. Então, cada cicatriz sua é dolorosa, mas você sobreviveu à arma, ao acidente ou ao trauma. E aí tem que levar adiante. É doloroso, mas é de fato um processo de que o osso quebrado calcifica mais forte. Cada gripe que eu tive, meu sistema imunológico melhorou. Então, eu preciso, de fato, passar por experiências. Não é que eu tenha que passar, mas elas são uma fonte de aprendizado. Se eu puder evitar, seria ótimo, mas cada vez que eu passo, eu tenho que trabalhar com isso. E falando sobre a pandemia, né, pensando aqui pelo lado jornalístico, né, pelo lado de ser jornalista, a gente falou também sobre o caso da Chapecoense. Quando são traumas que envolvem muita gente, quando são traumas que viram notícia, é muito difícil, né, porque a gente tem que manter a serenidade, manter a cabeça no lugar, para passar uma situação extremamente complicada para o outro, assim. Então, quando eu ouvi o Follmann falando, o Jackson Follmann falando, a gente fala da pandemia também, esse trauma coletivo, você tem que ter muito cuidado para falar para as pessoas, para conversar com as pessoas sobre eles. Isso é difícil. E é difícil num mundo que tem, enfim, funcionado por uma lógica de espetáculo, né? A gente faz espetáculo das tragédias, as coisas funcionam assim, as pessoas estão abaladas psicologicamente. Quando a gente vive um momento como que a gente vive agora, então você tem o trauma perene, e aqui eu estou usando o trauma talvez no sentido mais amplo, vou fugir para não... Mas no mais perene, e você tem pequenas outras frustrações nesse dia a dia. Como manter a sanidade mental diante de tudo isso? E quando a gente pensa em trauma coletivo, raciocinando sobre a pandemia, eu acho que uma reflexão que a gente vai ter que se engajar nos próximos meses, anos, é a questão da saúde mental na saúde pública. Porque a gente tem um sistema de saúde pública, a gente tem o SUS, que é, enfim, um dos melhores do mundo aí, mas será que a gente tem um sistema público de saúde mental que tenha a capacidade de acolher todas as pessoas que precisarão desse tipo de atendimento nesse momento específico da nossa história? E a gente sabe que a questão de saúde mental, ela é muito menosprezada, né? A gente fala de problemas de saúde física e, no geral, a saúde física, ela é entendida como problema. Mas como que você se sente acolhido no seu trabalho, por exemplo, quando você relata um problema de saúde mental? Ou isso vai ser tomado como fragilidade? As pessoas são muito ignorantes sobre isso. Se eu digo que estou com difteria, coqueluche, croup, todo mundo é solidário. Se eu digo que eu estou com agorafobia, ou seja, uma ansiedade que me impede de sair de casa, sempre acho que é frescura. Isso é um sinal de ignorância brutal. Depressão não é frescura. Ansiedade, transtorno pós-traumático, nada disso é frescura. Isso faz sofrer a pessoa. Mas parece que as pessoas só entendem aquilo que tiver um vírus, uma bactéria ou um osso quebrado. Elas não entendem que o cérebro pode ser machucado sem vírus, sem bactéria
e sem um osso quebrado, né? Enquanto a gente não entender isso, a gente vai continuar achando que depressão é frescura, que esquizofrenia é falta do que fazer. Isso é uma injustiça brutal com o sofrimento de quem sofre uma doença, um transtorno psíquico. E olha que às vezes tem gente que não entende nem quando é vírus também, né? Porque... Pois é, Maria Paula, a gente está num momento delicado. E enquanto prosperar esse tipo de ignorância em relação à saúde mental, as pessoas não vão buscar ajuda. Porque você se sente constrangido de dizer eu estou doente. Você não tem coragem de assumir esse seu estado. E é isso, claro, agrava o seu problema. Então, acho que talvez seja um bom momento, já que a gente está falando de ressignificar o trauma, né? Os estoicos, então, o que não dá para a gente mudar? Estamos no meio de uma pandemia. Ok, trágico. Mas a partir disso a gente pode construir o quê? Então, talvez a gente tenha a oportunidade de pensar a saúde mental de uma maneira mais inteligente, mais racional. E aí, pensando a saúde mental como, de fato, um objeto de preocupação, como é que a gente vai estruturar o atendimento para todo mundo, né, que precise disso?